Muito bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Esther. E o tema de hoje é coragem para o momento certo. Hoje eu queria conversar sobre uma mulher que mudou a história de um povo inteiro. Mas sabe o que mais me chama a atenção na história de Esther? Ela não era uma super heroína. Ela era uma mulher como nós. Ela sentia medo, ela tinha dúvidas, ela também precisava tomar decisões difíceis. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando que talvez Deus tenha colocado Esther na Bíblia justamente para nos mostrar que coragem não é nunca sentirmos medo. Coragem é a gente fazer o que é certo, mesmo quando o nosso coração está tremendo. Talvez hoje a gente esteja diante de uma decisão importante. Talvez exista uma conversa difícil que a gente precisa fazer com que aconteça. Talvez Deus esteja chamando a gente para darmos um passo de fé. Se esse for o caso, esta mensagem é para nós. Então vamos juntos aí. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia. A minha já está aqui, já marcada aqui, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. E vamos ver aí justamente a parte mais final do versículo que diz assim: mas quem sabe se não foi para resolver esta situação que tu chegastes à rainha. Bom, essa é a segunda parte aí do versículo. A história de Esther aconteceu em um tempo muito difícil. O povo de Deus corria grande perigo e Esther estava dentro do palácio, né? Ela até poderia ter ficado em silêncio. Seria muito mais seguro para ela, seria muito mais confortável. Mas o seu primo, o Mordecai, lhe fez uma pergunta que atravessou séculos. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou até aqui? Essa pergunta, ela não falava apenas de Esther. Essa pergunta, ela fala também com cada um de nós. Será que Deus não nos colocou exatamente onde nós estamos para nós sermos instrumentos dele? Porque Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. Às vezes nós pensamos que a nossa vida é feita apenas de coincidências. Mas só que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê alguns versículos, principalmente um versículo igual a esse, a gente vê outra realidade. A gente vê que Deus trabalha até nos momentos que a gente não percebe. Esther, ela não imaginava porque estava vivendo tudo aquilo. Só mais tarde ela foi entender. Talvez hoje a gente também não compreenda algumas situações que a gente está vivendo. Mas Deus, ele continua escrevendo a minha história, a sua história. Nada escapa às mãos de Deus. Muitas vezes o medo não precisa decidir por nós, né? Porque muitas vezes a gente deixa exatamente que isso aconteça. A gente deixa o medo falar mais alto. Se a gente imaginar ali Esther naquela noite, né? Será que ela dormiu tranquila? Bom, provavelmente não. Ela sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia custar a sua própria vida. Mas mesmo assim, ela decidiu confiar.
E isso nos ensina uma grande lição. O medo, ele pode bater à nossa porta, mas ele não precisa dirigir os nossos passos. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, encontramos coragem para a gente seguir em frente. E tenha certeza, Deus, ele usa pessoas comuns. Talvez a gente até pense, eu sou apenas uma pessoa simples. Eu não tenho grandes talentos. Eu não sei nem falar muito bem. Mas Deus, ele nunca escolheu pessoas por serem aí pessoas extraordinárias. Deus faz pessoas comuns viverem coisas extraordinárias. Foi assim com Esther, foi assim com Davi, foi assim com Pedro. E tenha certeza, continua sendo assim até hoje. O importante não é quem nós somos, o importante é quem Deus é. E Jesus é o maior exemplo de coragem que a gente tem. Quando nós pensamos em coragem, é impossível a gente não lembrar de Jesus Cristo. No Getsemane, ele também enfrentou um momento difícil. Ele sabia o que iria acontecer. Mesmo assim, Jesus escolheu obedecer ao Pai. Foi essa coragem, movida ali pelo amor, que nos trouxe salvação. Quando nós olhamos para Cristo, encontramos forças para enfrentar os nossos próprios desafios, porque Jesus Cristo, ele continua conosco, ele continua ao nosso lado, ele continua nos fortalecendo. Então hoje não vai ser exatamente um desafio. Vou deixar aí uma pergunta para todos nós. Existe alguma área da nossa vida em que o medo está impedindo a gente de obedecer a Deus? Talvez seja o momento de nós darmos um passo, o próximo passo, né? Não porque nós nos sentimos fortes para isso, mas porque Deus, ele está ao nosso lado. A coragem cristã não nasce da nossa capacidade. A coragem cristã nasce da certeza de que Deus continua conosco. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar. Talvez um desafio que parece maior que as suas forças, do que as nossas forças. Então hoje, vamos entregar tudo isso nas mãos do nosso Senhor. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai amado, obrigado pela vida de Esther e por tudo que ela nos ensina. Senhor, assim como o Senhor esteve com ela, nós sabemos que o Senhor também está conosco. Quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos da Tua presença. Dá-nos coragem, Senhor, para a gente fazer o que é certo. Ajuda-nos a confiar nos Teus planos, mesmo quando a gente não entende tudo o que está acontecendo. Que a nossa vida também seja usada para abençoar outras pessoas e a glorificar o Teu nome. Senhor, nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E como a gente faz aí todos os dias, antes de nos despedirmos, eu vou deixar aqui uma frase para o nosso coração. Deus não procura pessoas sem medo. Deus fortalece pessoas que decidem confiar nele, apesar do medo. Que essa verdade acompanhe a gente aí durante todo esse dia. E que a gente continue caminhando. Porque o nosso Senhor, ele está à nossa frente, ele está ao nosso lado,
Ele está ali junto de cada um de nós e sempre vai estar. Bom, amanhã já é sexta-feira e sexta-feira a gente fala sobre fé na vida real. Então, eu convido vocês amanhã a gente conversar sobre um assunto que faz parte da vida de todos nós. Como encontrar paz quando tudo parece fora do lugar. Vamos juntos, descobrir que a paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias, mas da sua presença. Portanto, eu espero vocês aqui amanhã, se Deus permitir. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família. E que a gente nunca esqueça, Vamos viver um dia de cada vez, mas com Jesus Cristo no centro de tudo. Um forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.